Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Priscila Basques e hoje a nossa devocional é uma devocional especial. Como eu comentei com vocês há 2 semanas atrás, nós estamos iniciando devocionais sobre casamento. E o nosso objetivo com essas devocionais sobre casamento é abençoar a sua vida, abençoar o seu relacionamento, é partilhar das nossas lutas, partilhar daquilo que Deus está falando ao nosso coração. E o nosso desejo realmente é servir ao próximo e abençoar vidas. E como base, a nossa devocional vai ser sempre desse livro do Paul Tripp, O que você esperava, expectativas fictícias e a realidade do casamento. Então, eu sou a Priscila. Amém. Bom dia, sou o Marcos. E então nós vamos começar a nossa devocional lendo um texto bíblico que é chave deste capítulo, que diz assim, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, esse versículo, obviamente, é muito claro que nós devemos amar a Deus com toda a intensidade. Nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, nós devemos amar a Deus profundamente, verdadeiramente. E amar ao próximo como eu me amo. Isso é algo difícil de viver na prática, mas com a graça de Deus, nós temos a capacidade vindo do Senhor para viver isso. Acordou, Benjamin? Bom, lembrando que Jesus aí não está substituindo a lei com um mandamento novo, um amor que fica vazio e sem sentido. Esse é o resumo da lei, não é a substituição da lei. Pois ele diz, nisso consiste guardar todos os mandamentos, porque se você ama a Deus, o resto vai vir junto, né? Então, amar a Deus é você andar nos seus caminhos, né? Obedecer a sua lei, fazer a sua vontade. Isso na prática é amar a Deus e amar o próximo também. Paulo vai dizer que o amor cumpre a lei com o próximo. Então não é um amor indefinido, vazio, mero sentimento, mas é você obedecer a Deus, colocar a lei em prática, nisso você está amando. É claro que para isso a gente precisa nascer de novo, a gente precisa de Jesus Cristo, precisa do Espírito Santo, porque Ele quem cumpriu a lei por nós e hoje Ele nos dá condições de andar dentro da vontade de Deus. E isso diz respeito à adoração, ao nosso relacionamento com Deus. É isso que o autor vai tratar nesse livro, primeiro do relacionamento vertical, amar Deus de todo o coração, com entendimento, com as forças, vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso coração e isso vai refletir no nosso relacionamento diário e tem tudo a ver com casamento, porque o nosso próximo, mais próximo é o nosso cônjuge, são os nossos familiares. Então isso tem tudo a ver com casamento, a maneira como nós adoramos, a adoração é central no casamento, quem é o nosso Deus, como nós nos relacionamos com Ele, como isso vai refletir em todos os nossos relacionamentos. Então, o capítulo 2, o título do capítulo 2 é Uma Razão para Continuar. Capítulo 2, Uma Razão para Continuar. O livro inicia contando alguns casos de casamentos, é um livro muito prático. E aí ele vai citar, eu não vou citar aqui os casos que o livro vai tratar, mas ele vai trabalhar aqui que todo casamento acaba se tornando uma luta. Quando o casal desvia o foco para outras coisas, né? Quando o casal desvia o foco bíblico correto para o casamento, eles acabam sofrendo, né? Vamos aí citar um dos exemplos aqui, para a gente poder só ilustrar rapidinho. Tem a história de um casal que ele trabalhava demais e isso virou um ídolo no coração dele. E isso é a realidade de muitos casamentos. Quando existe um conflito,
Quando a gente perde esse foco, nós precisamos de algo para continuar, né? O livro fala o seguinte, vou ler um trechinho. Chega o momento em que você precisa algo mais sólido do que os sentimentos de romantismo. Precisa de algo mais profundo que interesses partilhados de atração mútua. Precisa de algo mais além de estratégias de mera sobrevivência marital. Precisa de algo que lhe dê paz no coração e forças para agir também quando não está tendo sentimentos românticos e seus problemas estão o deixando deprimido. Passar algum tempo juntos é radicalmente diferente do que viver juntos. A realidade é que nós estamos vivendo com um outro pecador, estamos vivendo com uma outra pessoa que é pecadora. E quando a gente se esforça muito e foca só no romantismo e só naquela coisa, a gente acaba perdendo o foco. E nós precisamos voltar para centralizar o nosso casamento no Senhor. Porque senão fica cada um lutando pelo seu ídolo, né? Por aquilo que acha essencial, fundamental. Então não é um casamento centrado na glória de Deus, é cada um centrado em si, naquilo que quer. Como o autor coloca aí o pecado vem estragar aquilo que deveria ser bom. Que deveria ser algo que é simples. Simples, o pecado, né? Vai bagunçar. Vai distorcer e aí a gente acaba ficando perdido, né, no que diz respeito de fato ao casamento, né? A gente permite que as circunstâncias, que as lutas, que os conflitos invadam o nosso casamento e ao invés da gente correr para Deus, a gente vai se deprimindo, a gente vai tentando punir o outro, tentando achar mais e mais mágoa e aquilo vai se tornando uma coisa difícil de você sair. Quando você vê, você tá com um casamento, você não tá tratando o seu cônjuge de maneira certa. E aí, Priscila, é por isso que muitos casamentos acaba a pessoa chegando a dizer assim, acabou, né? Meu casamento não deu certo. Mas é porque estava baseado nas motivações erradas, né? Como dizer, o romantismo, o ser feliz, o encontrar o sentido na vida, realizar meus sonhos. Então, às vezes eu vou para o casamento querendo alcançar essas coisas, né? Como eu não vou conseguir porque eu sou pecador, o outro é pecador, o casamento não é para isso, não é a prioridade. E às vezes o ponto aí que eu acho que o autor está colocando é, se eu baseio o casamento nessas coisas, e essas coisas não vão dar certo de acordo com o que eu quero, eu não vou ter uma razão para continuar, porque eu perdi as razões. Porque se a razão não for a adoração, não for a glória de Deus, essas outras coisas elas vão desmoronar, aí as pessoas vão dizer assim, eu não tenho uma razão para continuar, porque eu não sinto, porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, porque isso não é possível mais. Porque desviei o foco do propósito principal do casamento. Aí não vai ter mesmo a razão para continuar, se as nossas razões forem egoístas, né? A Bíblia não é... O autor também fala disso. Nós somos seres adoradores. Tudo nos motiva, né? Tudo nos motiva. É pela adoração. É pela adoração que nós agimos, né? Então, o nosso coração, ele é adorador. Mas nós nascemos para adorar o nosso Criador. Deus. Esse é o foco. Nós nascemos para glorificar a Deus, para adorar aquele que nos criou, certo? Só que o que acontece? O pecado distorce as coisas. Aí a gente vai buscar nas exatamente, coisas, a gente no vai casamento, adorar outras coisas. ou na pessoa aquilo que a gente deveria buscar em Deus. Vou citar um exemplo aqui. Eu gostaria que o Marcos fosse de determinado jeito. E aí eu vou adorar isso. Eu vou buscar nele aquela imagem que eu pensei, o ideal que eu tenho na minha cabeça, né? E aí eu vou cultivar aquilo e eu vou adorar aquilo. Se eu não te satisfaço, se você não me satisfaz, se você não faz o que eu desejo na minha cabeça, eu vou me frustrar. E aí eu vou achar que ele não é pra mim, que realmente casei errado, ou que tem um problema, não amo mais, e aí vai gerar um conflito horrível e isso vai trazer sérios problemas para o casamento. Não, olha que interessante, porque a gente pensa que a adoração tem a ver só com a devoção pessoal, ou você ir
participar de um culto, mas a adoração tem a ver com todas as áreas da nossa vida, né? Seja o lazer, o brincar, o estudar, a profissão, o casamento, tudo tem a ver com a adoração, né? Porque em tudo isso a gente está servindo a Deus, é bênção de Deus para nós, mas a gente não pode confundir com Deus e fazer dessas coisas um ídolo, né? Creio que é aí que está o erro nosso muitas vezes, de confundir as coisas, né? Aí vai dar errado, porque se eu buscar em você aquilo que só Deus vai me suprir, né, eu vou projetar algo em você que você não pode me satisfazer, porque você não é Deus, né, eu vou estar pecando contra Deus e vou me frustrar e as coisas não vão dar certo, né? Não é que é errado o romantismo, é importante a gente ressaltar isso, porque romântico, né? Tem que ser romântico. Você precisa do romantismo, você precisa... isso faz parte do casamento, do amor. Não é errado. Também, não é errado você também ter expectativas. Nós precisamos ter o romantismo e a expectativa no lugar certo. E reais, né? E reais. Fictícios. Né? Igual ele cita um exemplo de uma esposa aquela do marido que trabalha demais, que a esposa dorme triste. Por quê? Porque ela sempre espera um carinho do marido. Né? Ele tá errado. E os homens são mais frios que as mulheres, a maioria, né? Eu sei que tem homem que é romântico e tal, mas muitos homens são mais, assim, frios, né? E a mulher, ela gosta disso, gosta de um carinho, gosta de uma palavra, né? De um afeto. Então, o romantismo, ele é bem-vindo, ele precisa estar no casamento, mas ele não pode estar em excesso e não pode virar um ídolo, uma adoração. Sim. E um suprir o outro nas necessidades, isso é bíblico, isso né? É bíblico. Deus fez auxiliador idôneo, né? Um supre o outro emocionalmente, sexualmente, né? Até espiritualmente um ajuda o outro, nessa parte do romantismo e tal. São um casal, né? Essas coisas são importantes no casamento e fazem bem, Deus instituiu assim. Mas elas não podem se tornar a coisa principal, a chave que segura o casamento, a motivação do casamento, que a motivação em tudo tem que ser Deus. É o que o autor vai dizer aqui, a gente não pode amar ao próximo, nem ter uma vida saudável e equilibrada, se a gente não amar antes de tudo a Deus. Se eu não amar a Deus de todo o coração, né, como a Bíblia diz aqui, se Deus não for o centro, eu não vou amar saudavelmente, verdadeiramente as outras coisas, porque a minha tendência é idolatrar as outras coisas. Na verdade, é uma adoração de si mesmo, né? A gente quer colocar o nosso eu no centro. Então, por isso que ele diz, um casamento para que o foco seja consertado, não é primeiro eu resolver de maneira horizontal. Eu primeiro tenho que tratar de maneira vertical. Isso é muito legal. Como está o meu coração diante de Deus, né? O casamento só vai, vamos dizer assim, funcionar se o meu relacionamento, veja bem, o meu relacionamento vertical com Deus, o meu relacionamento diário com Deus vai fortalecer o meu relacionamento horizontal com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha esposa. Isso é em todas as áreas da vida e tem tudo a ver com o casamento, porque, por exemplo, no trabalho, né? Se eu não amo a Deus sim todas as coisas, vou amar o trabalho, vai virar um ídolo, uma fonte de satisfação, a minha identidade. Eu vou desequilibrar isso, aí eu vou fazer o trabalho um ídolo, isso vai afetar a minha família, a atenção que eu dou aos filhos, à esposa. O lazer, mesma coisa, tudo pode se tornar um vício, o vício nos controla, né? Domina o nosso tempo. E uma coisa vai puxando a outra, né? Mas o que seria, então, reconhecer a Deus, né? Um casamento enraizado na adoração? O autor coloca aqui alguns atributos de Deus que nos ajudam aí no casamento, aqui nesse primeiro momento. Fantástico. Primeiro é que nós passamos a reconhecer Deus como Criador. Isso significa que eu tenho que entender que Deus fez as coisas assim, ou seja, o mundo não é meu, não é do jeito que eu quero, né? Esse mundo de conto de fadas que você idealizou na sua mente. A gente gosta de criar uma história paralela de Deus, né? Um enredo para nós, uma identidade para nós e para o outro, ou seja, aquela ideia do nosso reinozinho pessoal, onde tudo tem que acontecer do jeito que eu quero e o outro tem que se curvar a isso, né? Tem que se submeter a esse meu reinozinho, porque se ele não andar de acordo com o que eu quero... E Deus criou cada um de um jeito, diferente. De maneira diferente. Então, criou a personalidade dele, criou a minha. Isso até não... fisicamente, até fisicamente, a altura. Mas isso não significa
Esqueci o que eu ia falar. Não, eu acho, não sei se é isso, né? Tem coisas que não são erros e pecados, né? Isso, eu queria falar isso. É personalidade, é o jeito, e você... não, eu sou estressado mesmo, não. Isso aí é pecado. Isso aí não tem nada a ver. Eu sou explosivo, eu falo que vem na... Não, isso não é personalidade, entendeu? Ou preguiçoso, né? Negligente. Não, isso não tem nada a ver. A questão Essas coisas têm que ser corrigidas. É personalidade, entendeu? O jeito. Às vezes o jeito de que a pessoa organiza a casa, ou gosta da casa, né? A rotina. Tem coisas que não são pecaminosas, elas são um jeito da pessoa. Tem coisas que podem ser corrigidas, a gente pode dialogar, conversar, abrir mão, fazer ajustes, isso pode, mesmo nas coisas que não são pecaminosas. Aquilo que é pecaminoso, a gente precisa mudar o coração e o comportamento. Outra coisa importante, ninguém muda ninguém. Sim, só Deus. Ninguém, tá? Tipo assim, não é o excesso de você falar pra pessoa, faz isso, muda isso. Mulher tem muito disso, né? Fala na cabeça do marido, muda isso. Não é isso. Quem muda é o Espírito Santo. Você pode conversar, construir ser bênção, falar, olha, está errado nisso, precisa mudar isso, mas quem de fato vai mudar é Deus. E Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Então o Criador é Deus, não é você e nem sou eu. O outro é Deus soberano, né? Reconhecer, adorar a Deus no casamento, reconhecer esse ponto, é reconhecer a Deus como soberano, ou seja, as coisas não vão acontecer como planejado. Às vezes você planeja um dia e ele vai acontecer totalmente diferente, né? As circunstâncias não estão no nosso controle. A gente gosta de estar no controle da rotina, da situação, não gostamos de imprevistos, pois isso revela de maneira muito evidente a nossa fragilidade. Nós queremos até controlar o outro, o comportamento do outro, dominar mesmo a vida do outro, né? Às vezes até pode isso se expressar às vezes num ciúme doentio, de você querer controlar toda a vida da pessoa, a pessoa parece que é uma possessão sua, a rotina, nada pode sair do controle, né, em relação aos filhos, porque nós gostamos de controle, porque controle traz uma segurança, né? A gente não gosta de ficar numa situação vulnerável, frágil, e a gente deixa de depender da soberania de Deus, de deixar Deus conduzir a nossa história e a vida. A gente gosta de ter controle, como a gente não tem, porque as coisas fogem do controle, a gente se frustra e geralmente a gente vai partir para cima de quem está mais perto, né? Aí a gente vai pegar essa frustração, que não aconteceu do jeito que a gente quer, e vai castigar o outro. Sim, ao invés de adorar Deus, se alegrar na soberania de Deus, confiar, né, e adorar Deus. Ou ao invés também de pegar aquela situação como um aprendizado, como uma construção do relacionamento, né? Aí isso desfoca. Tem a ver com o último ponto, né? Não só Criador, soberano, mas Redentor, né? Deus é Salvador. Um casamento centrado na adoração vai reconhecer Deus como Salvador. Ou seja, o casamento foi criado no jardim, onde tudo era perfeito. O pecado veio e estragou tudo, né? Estragou o nosso coração, as nossas motivações. Isso significa que há esperança, tanto para você quanto para o seu cônjuge, para o seu casamento, para as coisas mudarem, né? Para as coisas serem consertadas, para os pecados serem abandonados, os ídolos do coração, essa nossa maneira errada de agir, né? Projetando no outro aquilo que só Deus pode te dar, esses ajustes que precisam ser feitos. Graças a Deus a gente tem um Deus que é Salvador, né? Que está disposto a nos ajudar, que é Redentor. Então não é impossível, né? Não é difícil nesse sentido, tem dificuldades, mas não é no sentido assim de que é impossível, porque há um Deus que muda corações, que muda circunstâncias, e a gente passa a enxergar os conflitos, essas situações, não como um meio, sei lá, de um brigar com o outro, um punir o outro, um provar que um está mais certo que o outro, ou de desanimar, ou de jogar a toalha, mas uma oportunidade em que Deus está trabalhando o meu coração, né, moldando o meu caráter, corrigindo as minhas expectativas erradas, tratando os ídolos do meu coração e corrigindo também o outro. E Deus nos colocou, não é porque nós somos perfeitinhos e tudo vai dar certo. É para, como um casal agora no mundo caído, é um ajudar o outro a ser a imagem de Cristo, né? Um cuidar do outro. E lembrando que há esperança. Há esperança. Sempre. Isso é uma coisa que a gente
precisa sempre lembrar que há esperança para um casamento destruído, um casamento que triste, que não deu certo, que não está dando certo. Há esperança em Deus, em Cristo Jesus, né? E assim, as coisas devem ser consertadas não por causa de mim. É claro que isso vai se refletir na minha vida. Mas, por exemplo, se a minha esposa tem dificuldades, eu não quero que ela se conserte para me satisfazer. Né? Isso seria idolatria do mesmo jeito, é motivação errada. A minha preocupação deve ser, a minha esposa precisa corrigir isso para o relacionamento dela com Deus primeiramente, porque Deus tem que ser adorado na vida dela. E assim na minha vida também. Então, quando eu abordo o erro do outro, confronto, não é porque eu quero que ele mude para eu ficar bem, para o meu mundinho ficar bem, mas é para a glória de Deus, porque eu quero que ela glorifique a Deus. Isso é amar as pessoas, né? Conduzi-las nesse relacionamento. Então, pessoal, pensando aqui em relação a, por exemplo, a gente ouve muito, né? O casamento não deu certo. Eu sempre me pergunto o que essa frase quer dizer. O que não deu certo? O que? É o conceito bíblico de casamento ou é o conceito que eu criei? As minhas expectativas que não deram certo, os meus sonhos pessoais que não deram certo, eu me frustrei. São minhas coisas pessoais, egoístas, que não deram certo, que o outro não satisfez. Ou é o conceito bíblico de casamento? Porque, biblicamente falando, nós temos toda a razão para continuar, para insistir, para ter esperança, se o foco é glorificar a Deus. Se o foco for outra coisa, né, Mimi? Se o foco for outra coisa, eu vou dizer, não deu certo. Não deu certo, é os meus planos. Mas o casamento... A não ser aqueles casos bíblicos, né? Se a pessoa te espanca, se a pessoa te abandona, tá correndo é um risco mau de caráter, vida, está de te morte. traindo sem parar, né? Filho, pecador assim. Quanto mais. A gente tem esperança de que isso possa se transformar, mas há casos tão difíceis que a gente sabe que a própria Bíblia permite que Tudo bem. É que elas são difíceis. Mas é isso. Mas é porque a Bíblia permite. Não parem. Essa questão a Bíblia permite o divórcio, né? Mas nesses casos específicos. Pode ser um assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer assim, o que não deu certo? O ponto é esse. Eu não queria. Então, pra gente. Prática. Vamos para a parte prática, que o livro sempre deixa assim, digamos que algumas tarefas. No final do livro. E eu fiz Compre o livro, gente. Compre o livro. Nada por isso. É muito bom, compre o livro. Compromisso número 1. Assumir um estilo de vida regular de confissão e perdão. Converse sobre seus pecados com sua esposa, com seu esposo. Fale, peça perdão, fale, eu errei nisso, confesse as suas falhas, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda nisso, eu errei. Construa o hábito de dizer perdão. Me desculpe, eu fiz isso, eu falhei com você, me perdoa. Compromisso número 2. Fazer do crescimento e da transformação nossos objetivos diários. Então nós precisamos nos esforçar sempre para melhorar. Nós devemos nos esforçar sempre para construir esse objetivo diário do quê? De crescimento e transformação. Deus está agindo na nossa vida e tudo é um processo. Acredite nesse processo, lute por esse processo de transformação. Número 3, trabalhar juntos para construir uma sólida aliança de confiança. Nós estamos no mesmo barco, vamos nos esforçar para construir essa confiança, essa aliança, esse compromisso que nós temos com o outro. 4. Vai. Benjamin, gente. Dá licença. Só um minuto. Vou continuar aqui, com o Marcos tem que sair, com o Benjamin tá. Número 4. Vamos dedicar a construir um relacionamento de amor. Aí nós podemos falar dessa questão do romantismo, que nós devemos cultivar isso, né? Ser amorosos um com o outro. Mesmo se você não consegue ser carinhosa, ser carinhoso, você peça a Deus. Você peça a Deus, peça que Deus te ajude nisso. Se isso for uma dificuldade para você de falar palavras bonitas, peça a Deus.
Número 5, lidar com nossas diferenças num espírito de apreço e de graça. Tenha paciência com seu cônjuge, tenha paciência porque nós somos pecadores. E nós vamos ser pecadores até a gente morrer, não tem jeito. Até a gente morrer nós vamos pecar, então trate com graça o seu cônjuge. Número 6 e último, trabalhe para proteger o seu casamento, lute para o seu casamento, se esforce para o seu casamento. Gente, nós vamos encerrar esse vídeo que já deu bastante tempo. Amor, vamos encerrar aqui. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você, Falana vai pedir, gente, compartilha esse vídeo com alguém que é casado. Abençoe a vida de outras pessoas. Vamos crescer juntos, né? Quem fala tchau? Conflito, gente. Conflito, gente. Vamos resolver. Mas aqui, compartilha esse vídeo com alguém. Deixa o seu like e vou deixar uma pergunta aqui pra gente conversar durante o dia, tá bom? Comente, compartilhe o vídeo, deixa um like, se inscreve se você não é inscrito. Esse assunto sobre casamento vai ter todo sábado. Tá bravo? Deus abençoe sua vida. Tchau, até mais. Tchau, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, gente.